Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. O capítulo começa dizendo que então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aqui nós vamos ver, meus irmãos, que onde Jesus estava, Jesus era perseguido por essa classe, por essa categoria de pessoas, fariseus e escribas. Estavam sempre perseguindo Jesus. E agora ele sai lá de Jerusalém para instigar Jesus, para dizer por que os teus discípulos, teus apóstolos, transgridem a lei, a tradição dos anciãos, que era lavar as mãos quando comem. Ou seja, Jesus ele vai responder a esta pergunta dos fariseus e dos escribas com outra pergunta. Ele vai dizer: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Vocês estão questionando que os meus discípulos não lavam as mãos e isso contamina o homem? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E esses homens não estão preocupados com a alma. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim. Aqui, na realidade, Jesus está dizendo o seguinte, que tem situações que eles deixavam de atender pai e mãe por conta dessas circunstâncias. Nós sabemos, meus irmãos, que nós, quando casamos, temos família, temos filhos. Ao longo da nossa vida, tem um período que nós cuidamos dos nossos familiares. Mas vai chegar um momento da vida, na nossa velhice, que nós não temos mais condições de trabalhar, talvez de se locomover para ir a um médico ou qualquer outro local. E nesse momento, quem tem que cuidar de nós são os filhos. E aí é que é honrar pai e mãe. É nessas horas que os filhos têm que honrar pai e mãe. É mais ou menos isso aqui que Jesus está falando para esses homens. Esse jamais honrará seu pai e a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês estão invalidando a palavra de Deus. Jesus chamou ele de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: o profeta Isaías mais uma vez tinha profetizado acerca disso. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não há preocupação com a alma, mas apenas com a lei, em seguir a lei, ser legalista. E sabemos que a lei não salva, porque a lei tinha 613 mandamentos. E se você deixar de obedecer um, não obedecia nenhum dos outros. Tinha que ser circuncidado, tinha que ser da família descendente de Abraão. Tinha a questão da cultura, a questão das festas, da alimentação. Então, nada disso leva à salvação. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens, que são preceitos de homens, que não vêm de Deus.
E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. E aqui Jesus faz uma declaração muito forte. Ele convoca a multidão e diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, o que contamina o homem. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aquilo que entra na nossa boca, no nosso intestino, vai ser digerido e logo vai ser lançado fora. Então isso não contamina o homem, não é comer carne de porco, não é comer sangue, como os judeus diziam que não podia fazer isso ou fazer aquilo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não. Isso não contamina o homem de maneira nenhuma. Jesus está dizendo que o que contamina o homem é o que sai da boca. É aquilo que nós proferimos, palavras profanas. É injúria, difamação, é calúnia. É falta de amor ao próximo. É a mentira, é a inveja, é a intriga, é a fofoca. Tudo isso é que contamina o homem. Não é o que entra. Jesus está dizendo aqui uma coisa muito forte. Ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aquilo que não vem de Deus será arrancado. Deixai os cegos guiar. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cegos espiritual, cegos porque não querem conhecer a verdade. É a chamada cegueira espiritual. Eles eram legalistas. Jesus está ensinando aqui o reino dos céus, como passar toda a eternidade com ele, mas eles rejeitaram essa palavra. Eles são cegos, eles vão cair no barranco. Então ele disse Pedro, explica-nos a parábola, Jesus. A parábola, Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? É aquilo que nós comemos, né, irmãos? Com poucos dias, nós vamos colocar isso fora, em forma de fezes. Mas o que sai da boca vem do coração. Isto é que contamina o homem. Essa é a preocupação com aquilo que nós falamos. Porque isso é que contamina o homem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem dons espirituais, ela não tem vontade de profanar palavras feias, palavras horríveis, palavras que não agradam a Deus. É isso que a gente está dizendo aqui. Nós não temos nenhum prazer no pecado mais, porque o pecado foi mortificado quando nós recebemos o Espírito Santo. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o começo em lavar as mãos não contamina, ou seja, o que contamina o homem é o pecado. Jesus está respondendo: lavar as mãos, não lavar as mãos não contamina o homem. Mas sim, o que contamina o homem é o pecado. Mas partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Era um lugar distante de Israel, terra dos gentios. Jesus deve ter ido ali para descansar. Mas mesmo assim, a fama de Jesus era muito grande. Onde Jesus estava, sempre era acompanhado por multidões. E eis que uma mulher cananeia, é uma mulher gentia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, atributo do Messias, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus não deu atenção àquela mulher. Isso nos chama a atenção porque aquela mulher estava com a filha sofrendo. Mas Jesus não deu atenção àquela mulher.
Ele não respondeu palavra nenhuma para ela. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas o interessante é que aquela mulher, ela, mesmo Jesus não lhe respondendo nenhuma palavra, ela continua caminhando atrás de Jesus. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, chega até Jesus, veio, adorou, ela se prostrou aos pés de Jesus. Uma mulher gentia faz isso, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez, Jesus dá uma resposta pesada, uma resposta forte àquela mulher. Primeiro, ele não respondeu nenhuma palavra. Segundo, que ele disse que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, tomar o pão dos filhos, ou seja, dos judeus, a palavra dos judeus, e dar aos gentios. Os cachorrinhos aqui seriam os gentios. Mas essa mulher continua ainda firme. E disse, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que tamanha fé dessa mulher. Essa mulher não desistiu. Essa mulher, ela foi até o fim, ela lutou. Ela teve garra. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus primeiro, ele disse que ele primeiro veio para atender os judeus. Porque ele sabia que depois da sua morte e ressurreição, os seus apóstolos iam levar a mensagem salvífica de Jesus para os gentios, para todos aqueles que não creram em Jesus. Mas eu fico pensando que, a nível de hoje, imagina nós, pastores, nós, irmãos, quando exortamos uma pessoa, muitas vezes nós não somos compreendidos por isso. Muitas vezes nós somos tratados como inimigos por exortar uma pessoa que está se desviando dos caminhos do Senhor. E a nossa missão é essa, irmãos, é fazer com que o irmão volte aos trilhos, volte a ter uma comunhão verdadeira com Deus. Mas Jesus, depois disso, ele volta para Galiléia, depois dessas terras lá de Sidom e Tiro, e partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia. E subindo ao monte, assentou-se ali. O mar da Galiléia é o mar de Tiberíades. Vizinha a Galiléia, o mar da Galiléia, tem uma cidade chamada Tiberíades. E ali é o mar. O mar, na realidade, é um lago, né? Um lago muito grande, de 20 e poucos quilômetros por 15, mais ou menos aproximadamente isso. E Jesus ali se assenta um monte, subiu ao monte e assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxo, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Então, para onde Jesus ia, irmãos, multidões o acompanhavam. Porque ele curava a todos, mostrando o seu poder, que ele era o Messias prometido, que ele era o Deus encarnado. Mas na realidade, como eu já falei, a preocupação de Jesus era com o reino dos céus. Era com a salvação. É com a nossa salvação, é com a salvação de todos. Jesus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É evidente que muitos não querem. E os que não querem terão morte eterna. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram a Deus de Israel. Mas naquele local que era deserto ali, e chamando Jesus e seus discípulos, disse:
tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Jesus tinha uma preocupação com o ser humano em todas as dimensões, material e espiritual, cura física, cura espiritual, alimentação, para a pessoa ficar saudável. Jesus, ele vê o ser humano como um todo, E ele diz, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho, porque ali eram os morros. Uma pessoa com 3 dias que não comia, ela passaria mal ao subir e descer aqueles morros. Mas os discípulos disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E aqui, mais uma vez, nós vamos ver a espiritualidade oscilante desses homens. Jesus já tinha reclamado da falta de fé desses apóstolos. Conviveram com Jesus durante muito tempo. Viram o que Jesus tinha feito. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Jesus tinha acabado de andar pela água. E esses homens vendo tudo isso, ainda perguntam a Jesus. Perguntou a Jesus, quantos pães tendes? Eles responderam, 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu. E deu aos discípulos e estes ao povo. Jesus reparte o pão, dá graças a Deus, porque nós temos que dar graças a Deus em tudo, no pouco, no muito, na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, na saúde, em tudo devemos dar graças a Deus. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não compreendemos, irmãos. Mas quando o tempo passa e que nós analisamos aquilo que aconteceu, nós vamos para esse versículo e diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Não tenha dúvida disso. Mas o pouco na mão de Jesus vira muito. 7 e alguns peixinhos, 7 pães e alguns peixinhos, viram muito na mão de Jesus. E todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. E Jesus conclui esse capítulo dizendo, ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Se você observar 4.000 homens, mulheres e crianças, vamos dizer que aqui tinha em torno de 10.000 pessoas, mais ou menos. E todos comeram e 7 cestos sobraram. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdá. Então nós vamos ver nesse capítulo, né, a fé dessa mulher cananeia, que é muito forte, a segunda multiplicação dos peixes, e que Jesus diz de forma clara, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Que nós devemos ter esse cuidado, irmãos, com o que nós proferimos, para não agredir o Espírito Santo que habita dentro de nós. Que Deus continue nos abençoando.